Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão para o nosso Enem na parte de inglês. Eu gostaria de começar comentando com vocês o que mais cai na prova. E disparado é interpretação de texto. Então, sempre tem alguma música, um texto de um jornal, um poema, uma charge, uma tirinha. E aqui eu queria sempre deixar o conselho de usa a imagem a seu favor, usa o modelo do texto a seu favor. Então, por exemplo, a charge a gente sabe que sempre vai ter uma crítica, procurar a crítica. Alguma palavra que você não sabe, tenta matar pela imagem, pelo contexto. Olha tudo, não olha só o diálogo, porque vai te ajudar na interpretação do texto. Além disso, cai muito pronomes, cai muito também tempos verbais, só que tempos verbais, eles não caem daquela forma de gramática bem chatinha que a gente vê em outros vestibulares. O Enem é aquela coisa mais aplicada. Então, tempos verbais, geralmente é junto com a interpretação de texto, ele vai te perguntar o que aquele tempo quer dizer, qual que é a imagem que ele passa, qual que é a sensação que ele passa. Então, é sempre junto com a interpretação de texto. A gente tem também voz passiva, e os falsos cognatos. Além dos falsos cognatos, que acontece muito de cair junto, são os conectores, né? Eles caem muito ou com falsos cognatos ou na própria interpretação de texto. E aí eu trouxe as questões da prova do Enem 2019, PTL, para a gente resolver juntos. Né? Eu gostaria de começar pela 1, e o nosso texto tem o título Global Enterprises Need Business English. Então, empresas globais precisam de inglês de negócios. Globalization and a massive communication and information revolution have created a single global market, requiring a single common language. Então, nesse trecho, ele vai falar que a globalização e a comunicação de massa e a revolução da informação criaram um mercado global, né? Um único mercado global, que requer uma língua comum. E aí, no primeiro quadrinho, esse que tem a gravatinha, está escrito 91% of business executives agree that English is the international language of business. Então, 91% dos executivos de negócios concordam que inglês é a língua internacional para se fazer negócios. But companies' investments have not kept pace to ensure they can communicate. Mas os investimentos das companhias não acompanharam para garantir que eles consigam se comunicar, né? A gente tem até essa expressãozinha kept pace, que é passado de keep pace, e keep pace significa acompanhar. É até uma expressão um pouco intuitiva, né? Keep, de manter, e pace, que é o ritmo. Então, é acompanhar essa expressão. Continuando no texto, no canto inferior esquerdo, 92% of non-native English-speaking global enterprise employees say communication in English is critical or important for their jobs. Então, 92% dos empregados de empresas globais que não são nativos de inglês, mas falam inglês, né? É uma construção que a gente não tem muito costume de fazer nessa ordem que eles fizeram, então eu inverti para falar para vocês. Non-native English Speaking Global Employees, né? Então são empregados de empresas globais que não são nativos de língua inglesa, mas falam inglês. Eles dizem que a comunicação em inglês é crítica ou importante para os trabalhos que eles realizam. No entanto, né, yet only 7% report that their current English skills are sufficient for success on the job. Então, no entanto, somente 7% declaram que as habilidades de inglês deles atualmente são suficientes para obterem sucesso no trabalho. E aí a gente vai para a pergunta. O infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse texto, as expressões but e yet only evidenciam. Então, but é um nosso conector, um dos mais usados, que a gente sabe que significa mas. E o yet only, a gente conhece o yet e a gente conhece only, né? Só que quando eles juntam, eles não têm o mesmo significado. Yet only seria o nosso no entanto, né? Então, na alternativa A,
um impedimento às transações comerciais em contexto internacional. Então, o nosso yet only está ali se referindo que são poucas pessoas, né, desses empregados, falam que o inglês deles são suficientes. E o nosso outro but é para falar dos investimentos que não são suficientes. Então, eu acho que não significa um impedimento, né? Porque, você vê, eles falam inglês, só que não é suficiente. Já na letra B, o desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas. Aqui é aquela alternativa meio estranha, né? Porque eles falam que falta investimento e não que o empregado não quer aprender. Na letra C, a gente tem uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado em inglês, famosa alternativa absurda do Enem. E na letra D, a necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado. Então, essa alternativa, às vezes a pessoa até marca na empolgação, mas em momento algum ele fala que a gente tem que trocar o funcionário não nativo pelo nativo do inglês, né? Ele fala que a gente tem que educar melhor, a gente tem que dar cursos, dar condições para as pessoas aprenderem. Tanto que o nosso budget se refere a investimentos para cursos, e ali o Yet Only está num quadrinho falando que eles queriam desenvolver mais habilidades de inglês. Então a solução não é trocar esse funcionário por um nativo, né, mas qualificá-lo. E a gente tem nossa alternativa E, um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Essa é a nossa alternativa correta, né? Porque, novamente, no but ele pede mais investimento e no yet only eles demonstram que, infelizmente, as habilidades não são tão boas quanto elas poderiam. Eu trouxe aqui alguns conectores rapidinho para a gente dar uma lembrada, que são essenciais na parte de interpretação de texto. Então, a gente tem conectores de adding, né, de adição, o and, also, as well as, né, então e, também, as well as, moreover, to, furthermore e additionally. Additionally aparece bastante, né? A gente tem também os de sequencing, que são usados da mesma forma que a gente usa em português, né? Então, first, second, third, primeiro, segundo, terceiro. Finally, que é o finalmente. Next, em seguida. Meanwhile, que é enquanto isso. Muito legal lembrar dele que ele é pouco usado, mas cai bastante. Meanwhile, enquanto isso. O after e o then, que são depois. Muito importante ficar de olho nesse then. Then com E é um conector de sequência, né? Então quer dizer depois. I went to the club, then I went home. Então primeiro eu fui ao club, que não estamos tendo devido ao coronavírus, né? Que seria uma balada. E depois eu fui para casa. Já o then com A é o de comparação. Então, por exemplo, Mary is taller than Johanna. Então, esse then com A é uma comparação. A Mary é mais alta que a Johanna. A gente tem os de ilustração, né? Então, for example, such as, então, por exemplo, tal como, for instance, in the case of, as revealed by é chiquérrimo. Usem sempre, né? Como revelado por. Então, também está tentando ilustrar. A gente tem os de causa e efeito, que eu acho que vocês conhecem na ponta da língua, que são muito usados. Because, porque, o so, que ele vai depender um pouco do contexto, para ter ele tem vários significados. Therefore, thus, que é pouquíssimo utilizado no dia a dia, mas eu nunca vi cair no Enem, mas eu vou falar que não cai. Consequentially, e o hence, que não cai, mas todos expressam causa e efeito. A gente tem os de comparação, né? Então, similarly, likewise, os dois significam semelhantemente, parecido com. Além dos de comparing, a gente tem os de qualifying, né? E aí aqui aparece o but, que é o mas, o however, que é o mais, só que chique, então também seria um no entanto. Só lembrando que a gente usa however no início da frase seguido de vírgula, né? A gente tem although
E aí, eu até sugeriria que vocês voltassem na aula de conectores para darem umas olhadinhas. Porque, uma coisa rápida. Porque, tipo, although, even though, eles têm os momentos certos de serem usados na frase, né? Por exemplo, você não usa o however ao final, você usa no início, depois de um ponto. O although, ele também tem os locais específicos. Though, você usa no final da frase somente. Então vale a pena só dar uma passadinha de olho. Eu sei que vocês têm acesso aos slides. Eu não vou lembrar o número certinho da aula de conector, mas vale a pena dar uma passadinha, tá? A gente tem também os de contrasting, né? Por exemplo, o instead of, que cai bastante, que a gente usa bastante. Então, por exemplo, instead of going to class, I went to the library. Então, ao invés de ir para a aula, eu fui à biblioteca. E além disso, a gente tem os de ênfase. Então, um que cai bastante é o in particular, que é particularmente, e o indeed, que a gente acaba vendo bastante, né? Então, você usa o indeed geralmente quando você concorda com alguém. Então, tipo, indeed, Mary is taller than Johan. Então, sim, é verdade, a Mary é mais alta que a Johan. Só para reaproveitar o exemplo que eu dei agora. Eu coloquei ainda aqui alguns falsos cognatos, que são muito importantes, que caem muito. O que mais cai disparado é o actually, já está batido. Actually, que parece atualmente e significa na verdade. Ele, na verdade, significa na verdade. Depois dessa piada horrível, vocês vão lembrar, garanto. Eu trouxe também application, que não é aplicação, mas sim inscrição. Então, por exemplo, college application são dois falsos cognatos juntos, né? Então, college é faculdade, não é colégio, e application é inscrição. Então, se você lê college application, é a sua inscrição na faculdade, que vocês estarão fazendo em breve. A gente tem o argument, que na verdade significa discussão. Assume significa presumir, não é assumir. Isso acontece bastante. Eu vejo gente usar assume como assumir, e não é, significa presumir. Eu trouxe data, que não é falado igual a gente fala data, apesar de escrever igual, é data, que significam dados. Fabric significa tecido. Facilities significa dependências. Então, quando você quer falar, por exemplo, de uma escola, e aí você vai falar do ginásio, da cafeteria, que na verdade, eu até falei cafeteria fazendo um anglicismo, na verdade seria lanchonete, né? E a gente adotou como anglicismo, mas na verdade é cafeteria, que é um falso cognato, que é lanchonete. Então, não usem esse anglicismo, por favor, não é legal. Até eu me policio. Então, quando você está falando de uma escola, da, da biblioteca, do ginásio, da lanchonete, você está falando das dependências de um local. Isso são facilities, né? School facilities. Eu trouxe a palavra intend, que significa pretender. A palavra, e eu já vou pular um só para ficar junto, pretend, que significa fingir. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque intend é pretender, pretend é fingir. Eu trouxe prejudice, que tem uma alta chance de cair no Enem, e vocês já sabem que prejudice significa preconceito, não prejudicar. E eu falo que tem alta chance de cair no Enem porque o Enem toca bastante em temas sociais, que inclusive estiveram em voga nesse ano. Não querendo acertar nenhuma questão, mas eu acho legal a gente lembrar que prejudice é preconceito. Outra coisa que a gente troca bastante, sensible e sensitive. Sensible é sensato, sensitive é sensível. Então toma muito cuidado, porque sensitive e sensible é fácil de trocar. Realize não é realizar, é perceber. E resume é recomeçar, não é resumir. Eu trouxe aqui a questão 2 do nosso Enem 2019 CTL para a gente dar uma olhadinha. Então, é um poema que se chama Classifying. Philip and Annie wear glasses, and so do Jim and Sue. But Jim and Sue have freckles, and Tracy and Sammy too. O que está falando aqui é a nossa primeira estrofe, né? Philip and Annie, o Philip e a Annie, usam óculos. Jim e Sue também, né? Eu dei até uma travada porque é uma construção que a gente não usa muito.
Então a gente começa com Jim e Sue também usam. Mas Jim e Sue tem sardas, freckles. E a Tracy e o Sammy também. Philip and Jim are in boys club, but Philip is tall like Sam, whilst Jim is small like Tracy and Sue and Claire and Bill and friends. Então o Philip e o Jim estão no grupo de meninos, mas o Philip ele é alto igual o Sam. Enquanto isso, né, que é o whilst Jim é baixinho como Tracy, Sue, Claire, Bill e friends. Sue is in guides and football, whilst Helen fits in most things, except she's a girl and quite tall. Então a Sue tá em guides, que é uma coisa que a gente não tem aqui, uma matéria que a gente não tem aqui, que seria guias, não é comum pra gente. Então ela faz isso e tá em futebol, ela joga no time de futebol, enquanto, né, Wild, a Ellen, ela consegue fazer de tudo, ela é pau pra toda obra. Exceto por ela ser uma menina, né? A única exceção que ele fala, e na verdade ele não quer dizer nesse sentido de exceção, é só para dar uma ideia de contradição. Igual o but que ele usa ali em cima, não tem essa ideia de contradição mesmo pesada. Ele vai enumerando. Então, ela consegue fazer a maioria das coisas, mas ela é uma menina e ela é muito alta. Jenny is curly and blonde and short, while Sally is curly but dark. Então, a Jenny, ela tem cabelo cacheado, loiro e curto. Então, né, curly, que é cacheado, blonde, que é loiro. Enquanto a Sally tem o cabelo cacheado, mas ele é escuro. A Jenny likes netball, writing and math, but Sally likes no kind of work. Então a Jenny gosta de jogar netball, que pra mim parece basquete, eu não sei nem explicar, mas depois vocês dão uma pesquisada, é muito comum o pessoal jogar nos Estados Unidos, principalmente mulheres, no high school. É predominante feminino esse esporte, e a gente não tem ele aqui. Ela gosta de netball, ela gosta de escrever e ela gosta de matemática. Enquanto a Sally, ela não gosta de fazer nenhum tipo de trabalho. Philip and Sam are both jolly, friends best for a quiet chat. Então, o Philip e o Sam são jolly. Jolly significa jovial, alegre, aquela pessoa que, tipo, sempre tá de bom humor. Então, isso é jolly. Enquanto friend, ela é melhor para uma conversinha mais quieta. Então, ela é mais tímida, ela é mais tranquila. Now, I have freckles, like joking, am tall, curly, dark, in guides, football, and play penny whistles on the piano. How do I fit in all that? Então, assim, ele fala. O que ele fez até agora no texto? Ele falou característica de todo mundo, né? Ah, fulano é alto, ciclano é baixo, a outra é loira. Ele foi enumerando características. E agora ele fala: agora eu have freckles, tenho sardas, gosto de fazer piadas, né? Que é o joking. Am tall, eu sou alto. Meu cabelo é cacheado, escuro. Eu estou em guides, né? Então, eu e a Su, a gente está nessa matéria. Eu jogo futebol. Eu gosto de jogar penny whistle. E eu toco piano. Então, como que eu me encaixo em tudo isso? E aí a gente vai para a questão, né? No poema Classifying, a escritora inglesa Judith Nichols compara várias pessoas com o objetivo de quê? Letra A. Enumerar a diversidade de características físicas. Vamos continuar lendo. Classificar as preferências de diferentes pessoas. Então, ela até comenta algumas coisas que eles preferem, só que não é o core do texto, né? A principal coisa que ela faz não é classificar a preferência. Ela fala sobre característica física. Ilustrar a relação entre tipo físico e estilo de vida. É a alternativa absurda. Destacar as singularidades de cada ser humano. Olha, essa é uma boa alternativa. Por enquanto eu fico com ela. E vamos lá aí. Denunciar a intolerância às diferenças físicas. Percebe que em momento nenhum ela fala que alguém sofreu bullying por isso, que alguém é menor ou pior por causa de uma característica física. Então, realmente não é uma alternativa que cabe. Eu ficaria com a D. Do TTL, se a gente dá uma olhadinha, né? E ela começa com o título NYPD 911 Operators. Então, é o pessoal que atende as chamadas das ligações que a polícia recebe.
em Nova York, né? NYPD é a polícia de Nova York. Aqui a gente liga tipo 180, lá nos Estados Unidos eles ligam 911. Então, opportunities as a police communications technician. Police communications technicians, 911 operators and radio dispatchers. Então, o que é isso? É uma vaga de emprego que está sendo oferecida como um técnico de comunicação policial. Quais são as duas vagas disponíveis, né? 911 operators, que são as pessoas que atendem a ligação para conversar com a pessoa que está pedindo uma emergência, está ligando numa emergência, e os radio dispatchers, que é a pessoa que vai fazer a ligação para a viatura e despachar a viatura até o local do acidente, do que tem acontecido. Starting salary, 33,162 and can increase to 44,899. Isso daqui não é a forma comum que a gente tem de ver os salários. Eles falam em salários por ano ou por semana. A gente tem a ideia do mensal, né? Mas lá, tipo, você recebe 33.162 dólares por ano. Então, isso é uma comunicação, uma forma que eles usam para falar de salário. Ou eles falam muito em wages, né? Que é quando você recebe por semana ou por dia. Requirements, né? Então, o que esse trabalho requer? 4-year high school diploma. Então, é um diploma do seu high school em 4 anos, né? Que o high school deles duram 4 anos e não 3, como o nosso. New York City residency is required within 90 days of appointment. Então, ele requer que você tenha residência nos Estados Unidos dentro de 90 dias, com 90 dias a partir de quando começaria. Must be able to understand and be understood in English. Então, a pessoa tem que ser capaz de entender inglês e de se fazer entender. Então, ela tem que ser capaz de se comunicar bem em inglês. E o nosso quarto requirement, must pass a drug screening. Drug screening é um teste toxicológico aqui, né? Então, seria um teste de drogas. Essa pessoa tem que fazer um toxicológico e passar, estar limpa. Application fee é o que a gente paga para fazer a inscrição, igual a gente paga aqui, por exemplo, no vestibular. $47, $47, payable on the day of the test. Então, podem ser pagos no dia do teste. Neste anúncio de emprego no Departamento de Polícia da cidade de Nova York, um dos requisitos para se preencher a vaga é A. Ser capaz de se comunicar em inglês. Sim, tá correto, é o nosso 3. Pagar a taxa de inscrição antecipadamente. Não, você pode pagar no dia do teste, é a nossa última linha. Morar em Nova York por 90 dias após o teste. Ele está errado. Então, é antes, né? Então, são os 90 dias antes do seu teste. Você tem que estar morando em Nova York. E D. Ser experiente na área de combate às drogas. Famosa alternativa absurda, não tem nada a ver. Ter diploma de ensino médio há 4 anos. Isso poderia gerar uma confusão. Mas a gente vai até ler a um aqui de volta, porque eu queria mostrar alguma coisinha para vocês. 4-year high school diploma. Então, você vê que não tem o verbo há 4 anos, né? Vamos olhar. A gente tem o diploma e as coisas que caracterizam esse diploma. Então, 4-year high school. É diploma de 4 anos, não é há 4 anos. E aí aqui você já conseguiu inferir, se você não soubesse que o high school deles dura 4 anos, que essa alternativa estava furada, já sabendo que a A foi a melhor alternativa. E aí eu até coloquei aqui escrito essa preposition within, né? Então é dentro de, que eu queria até ter comentado na letra C. Então, a residência ela é requerida within, né? Dentro de 90 dias do seu appointment, que é o seu agendamento do teste, seu compromisso. Eu trouxe aqui a quarta questão, né, do PTL, e é a música do Sing Englishman in New York. Eu até trouxe, ela tá aí no slide, só que o áudio não ficou bom. E eu queria gastar mais tempo falando de conector. Então eu ia pedir para vocês escutarem ela depois, vai com calma, acompanhando a letra, é facinho de acompanhar. É muito legal para vocês darem uma praticada antes da prova de uma forma mais descontraída. Então, a canção fala Englishman in New York, que é o título, que é um inglês em Nova York. I don't drink coffee, I take tea, my dear.
I like my toast done on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Então, eu não bebo café, eu vou no chá, minha querida. Eu gosto da minha torrada feita de um lado só. E você consegue ouvir no meu sotaque, né? O accent, sotaque, quando eu falo I'm an Englishman in New York. Então, eu sou um inglês em Nova York. Que é o que ele vai repetindo ao longo da letra. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Então, você me vê andando na Quinta Avenida com uma bengala do meu lado. Não é aquela bengala de senhor mais de idade, né? Aquela bengala muito usada pelos nobres ingleses, que é uma forma de estilo. E aí ele fala que leva ela a todos os lugares que vai, porque ele é um inglês em Nova York. Depois ele repete, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Ele fala isso duas vezes. Então eu sou um alien legal. Legal é legalizado, não é de tipo uma pessoa legal. E aí ele continua: Modesty, property can lead to notoriety. You could end up as the only one. Gentleness, sobriety are rare in this society. At night, a candle is brighter than the sun. Então, modéstia, propriedade pode te levar, pode levar para notoriedade. Você poderia terminar, né, end up, então você chega no final como o único. Gentleness, que seria gentileza, sobriedade, são raras nessa sociedade. Uma à noite, uma vela mais brilhosa do que o sol. Então, na letra da canção Englishman in New York, a fala do lírico evidencia uma atitude de A. Exaltação dos hábitos de um outro povo. Não, né? Porque o outro povo aqui seria o americano, que ele está em Nova York. Em momento algum ele fala que o hábito do outro é muito bom. Né? Ele está falando do dele. Letra B. Dificuldade de adaptação à cultura alheia. Eu acho que essa possa ser sim a resposta, justamente porque ele fala do quanto ele é diferente, né? Então todo mundo toma café, ele toma chá, ele usa essa bengala que ninguém usa, as pessoas reparam no sotaque dele. Então eu acho que essa poderia ser a alternativa. Vamos dar uma olhada nas outras. Letra C, valorização da diversidade de costumes. Em momento algum ele falou, o hábito do americano é bom. Então eu acho que essa alternativa realmente fica furada. Letra D, disponibilidade para aprender coisas novas. Em momento algum ele fala que ele quer aprender alguma coisa da sociedade americana, né? Voltando aqui na C, valorização da diversidade de costumes, ele até fala, por exemplo, gentileza, sobriedade são raras nessa sociedade. Então isso seria até uma forma de crítica, porque o inglês ele valoriza muito isso, né? Então não é nem C nem D. E a letra E, predisposição ao comportamento solitário. A gente até poderia achar que seria isso, porque ele fala que, tipo, isso é raro na sociedade, ele tem, então, uma vela mais brilhosa do que o sol à noite. Só que realmente ele não, em momento nenhum da questão, ele realmente dá a entender que ele fica solitário. Até porque a pessoa que está solitária, ela tenta se encaixar, que em momento nenhum ele tenta se encaixar. Essa alternativa, ela não se encaixa tão bem na questão. Ela poderia gerar dúvida. Só que a gente tem a B, né? Que é a dificuldade de adaptação à cultura alheia. Que é muito na música. A gente tem ainda a questão 5 do PPL, que é um texto de 2012 que se chama The Power of Pictures, né, de Vicky Ann. O texto significa o poder de imagens, de fotos. Em fevereiro, né, em February, the group took a photography field trip to Hawaii's La Visite National Park. A student holds up a lizard as her classmates snap away. It is said that the picture is worth 1,000 words. Conservation photographer Robin Moore believes this. He especially believes that the story photographs can tell about the environment can inspire people to care for the earth. It doesn't matter what language you speak or what culture you come from, because a photo can speak to everyone, Moore says. Então, em fevereiro, o grupo tirou uma fotografia numa viagem de campo, num parque nacional do Haiti chamado La Visite. A student, né, um estudante, segura um lagarto, um lizard, enquanto os seus colegas de classe correm. Então as pessoas dizem que uma
fotografia vale 1000 palavras. O fotógrafo da conservação, né, esses fotógrafos especializados em conservação do meio ambiente, Robin Moore, ele acredita nisso. Ele acredita principalmente que as histórias que os fotógrafos podem contar sobre o ambiente podem inspirar pessoas a cuidar do planeta Terra. Então ele diz que não importa qual a língua você fala, qual cultura você está inserido, porque uma foto pode falar com todo mundo. That's the idea behind Frame of Mind. Moore co-founded the organization last year with environmental educator Dina Del Vecchio and fellow nature photographer Neil Ever Osborne. The group is on a mission to help young people around the world connect with nature through photography workshops. Photography workshops, perdão. Então, essa é a ideia que eu citei dele, por trás da organização Frame of Mind, né, que seria um trocadilho, que frame é moldura, então seria tipo como se fosse uma moldura da mente. O Moore, ele cofundou essa organização no ano passado, ou seja, em 2011, com a Dina, que é uma educadora ambiental, e um outro fotógrafo, o Neil. Então, esse grupo ele está numa missão para ajudar pessoas mais jovens, né, ao redor do mundo, se conectar com a natureza a partir de fotografias a partir de workshops de fotografia. Então, in August 2011, Frame of Mind hosted its very first workshop with 20 young journalists in Jacmel, Haiti. The workshop was held in partnership with Conservation International and Panos Caribbean. Each student was given a digital camera to use for the week and was taught how to use it. During the season, the kids learned about the local environment and how it relates to their lives. Então, em agosto de 2011, essa organização, Frame of Mind, fez seu primeiro workshop com 20 jovens jornalistas, né, numa cidade do Haiti chamada Jacmel. Eu não sei nem se eu pronunciei certo, perdão. Então, o workshop ele foi feito em parceria com duas organizações, né, Conservation International e Panos Caribbean. Cada estudante recebeu uma câmera digital para usar durante a semana e eles ensinaram para o estudante como que eles deveriam usar essa câmera. E aí, durante essas sessões, as crianças aprenderam sobre o ambiente local e como isso estava relacionado com a vida deles. Então, reconhecendo o potencial da fotografia como uma linguagem universal, a organização mencionada intenciona levar, letra A, as gerações mais jovens a reconhecerem diferentes línguas e culturas. Apesar disso acabar acontecendo, o foco aqui é o meio ambiente, né? Então, na letra B, os jovens a compreenderem melhor a relação entre o meio ambiente e suas vidas. Então, essa alternativa está bem legal, que é o que ele fala na última linha, né? Nas últimas duas linhas. Durante a sessão, as crianças aprenderam sobre o ambiente local e como isso se relaciona às vidas deles. Letra C, os estudantes haitianos a conhecerem seus parques nacionais. Nada a ver. Eles fizeram uma fotografia num parque nacional, mas é um projeto mundial, né? Ele fala. Os jornalistas locais a buscarem parcerias com organizações não governamentais. Alternativa absurda. Realmente não faz algum sentido. E os alunos de jornalismo do Haiti a usarem câmeras digitais em pesquisas. Não faz sentido, né? A câmera é um meio para um fim, que é conhecer e ter consciência do meio ambiente. Então aqui a gente fica com a letra B. Gente, eu queria desejar boa sorte, vai dar certo. A gente tem que lembrar que uma nota não define a gente, vai tranquilo, na hora que for para acontecer, acontece. Confiem no trabalho que vocês fizeram ao longo do ano, né? Até um pouco mais que um ano desde o último Enem. E agora é a hora de ir tranquilo, não surtem estudando, agora é a hora de relaxar, dar uma descansada para chegar bem na prova. Gente, um abraço, boa prova.